Não era para tocar nesse assunto, você tem razão, tá bom, deixa pra lá. Qual filme, quando você para pensar em algum filme, qual é o filme que você assistiu, cuja história para você foi um grande estímulo de perseverança? Porque tem vários, não é? Há vários filmes que nós assistimos, que a gente assiste e quando pensa naquele filme, vem logo na cabeça da gente alguma lição. Porque o personagem não desistia, que ele foi adiante. Tem algum que você lembra? Eu tenho alguns que são, assim, estão na minha coleção de filmes preferidos. Claro, falar do Rocky Balboa, por exemplo, na área de, não é? De lutador, de esporte, aquele é um clássico. Mas há outros mais recentes, por exemplo, Em Busca da Felicidade. Antes do Will Smith ter dado o tapa lá como é o Rock, né? Chris Rock. Antes disso, antes do Chris Rock, ele fez esse filme muito bonito, que conta a história de um homem que foi abandonado pela esposa, financeiramente quebrado, mas que persevera apesar de todas as dificuldades. O filme é um daqueles dramalhões baseado em fatos reais. O homem dorme no banheiro do metrô, dorme em albergue público, com o filhinho dele ali lutando, ele não desiste, ele ouve um monte de não, mas ele não desiste. Quando você assiste um filme desse, dá um gás, não é? E várias dessas histórias estão ali, dramatizadas, perpetuadas pela produção hollywoodiana. Você deve ter um aí que é o seu preferido, que é aquele que você lembra e fala, olha, aquele filme realmente me trouxe encorajamento. Quando nós falamos de perseverança, existe também um livro na Bíblia, uma carta na Bíblia, que possivelmente o seu tema central seja esse: perseverança. Não desistir, não jogar a toalha, não olhar para trás. E esse livro tem o título de A Carta aos Hebreus. Algumas traduções antigas trazem a Carta de Paulo aos Hebreus. Francamente, eu gosto disso, porque eu dou preferência à autoria paulina, mas ninguém tem certeza quem foi o autor do livro. Então, essa inserção não é original. Mas o que nós sabemos é que a mensagem central deste livro é, sem dúvida alguma, perseverança. Mas o que é perseverar? Perseverar é você não desistir apesar das dificuldades. É simples assim. Uma outra maneira de definir de modo mais miúdo o que é perseverar é ter garra. Aliás, os estudiosos do comportamento humano, que se debruçam sobre a ciência do sucesso, eles pesquisaram o seguinte: será que alguém é bem-sucedido porque é bonito? Você conhece algum feio bem-sucedido? Será que alguém é bem-sucedido porque tem talento? Você conhece alguém talentoso que não é bem-sucedido? Será que é o QI, a capacidade, a inteligência da pessoa que faz com que ela seja bem-sucedida? Você conhece, eu não vou pôr positivamente, eu ia falar algum burro bem-sucedido, não vou inverter, ficar mais simpático para um culto. Você conhece alguém que evidentemente é inteligente, mas não é bem-sucedido? Sim, vários. E quando eles fizeram esses estudos, embora existam variações, existem variáveis, um ponto em comum entre todas as pessoas bem-sucedidas que eles encontraram foi perseverança, garra, gente que não desiste, que não joga a toalha. Como dizem, o problema na vida é que tem muita gente que tem bastante iniciativa, mas tem pouca acabativa. Está sempre começando, sempre iniciando, mas nunca conclui nada. Nunca leva a termo o que precisa levar a termo. Bem, quando nós consideramos a palavra de Deus e a carta aos Hebreus,
Essa carta trata de elementos ainda mais profundos e complexos do que eu chamo ser verdadeiramente bem-sucedido. Porque ser verdadeiramente bem-sucedido não é só ter dinheiro, não é só ser próspero, tem a ver com a razão da nossa existência, com o nosso propósito. E ele vai tratar desse aspecto que é a perseverança, tratando de modo que permeia todas as relações que nós temos. E talvez o versículo que sintetize a intenção do autor de promover essa perseverança piedosa nas nossas vidas seja aqui, capítulo 10, versículo 38 e 39. Por favor, abra sua Bíblia. Hebreus 10, 38 e 39. Hebreus 10, 38 e 39. Se você encontrou, diga amém. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. E o autor então se inclui à sua audiência e diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Apenas nesse versículo nós temos duas considerações negativas do que não é fé. A fé não é emocionalismo, não é aquilo que você sente. Porque uma música bonita, ou quando tudo encaixa direitinho, a esposa não briga com você, o marido não briga com você, o gerente te liga para dizer que aumentou teu limite, está tudo tão certo, aquele dia você sente, poxa, hoje eu estou sentindo muita fé. Mas fé não é sentimento, de acordo com esse texto. A fé, de acordo com esse texto, negativamente considerando, não é mero assentimento intelectual. Não é o que se sabe sobre fé. Não é se você tem a capacidade de sistematizar a fé, de escrever livros e compêndios sobre fé. Ou sobre o objeto da fé, de escrever quem é Jesus, onde nasceu Jesus, os mistérios da união hipostática da natureza divino-humana de Jesus. Para o autor, que está citando o profeta Abacuque, lá no Antigo Testamento, e num momento muito difícil do profeta, porque eles estavam no limite de sofrerem exílio, diz a fé que Deus, por assim dizer, aprecia, é aquela fé que se vive. O meu justo viverá pela fé. Então não é apenas sentimentalismo, emocionalismo, não é intelectualismo. Fé é estilo de vida, meus queridos. É como se vive. Não é só o que acontece aqui dentro, o que acontece aqui dentro é bom, e louvado seja Deus, mas é como vive. Como você levanta pela manhã, como você vai para o seu trabalho, como você lida com as pessoas com quem você encontra no caminho, como você lida com as tempestades que vêm ao seu encontro. E ele diz assim, e quem vive dessa maneira, ele diz, nós que somos povo de Deus, nós vivemos assim, nós não retrocedemos, não só para não perder bens materiais, ou não perder bens emocionais, relacionamentos que nós temos, mas para não perder a própria alma. A gente não retrocede, nós perseveramos, nós vamos adiante. É interessante que no Antigo Testamento a palavra utilizada lá no profeta para fé é emuná, que quando nós consideramos com cautela e cuidado, nós vemos que ela pode ser traduzida por fidelidade. Sou fiel a Deus. Me permita um exemplo. Eu posso... Não, vou mudar o exemplo porque a minha esposa está aqui. Quem é casado aqui, por favor, levanta a mão. Muito bem, você casado, comigo isso não acontece, mas com você. Você acorda uma manhã e diz, sabe de uma coisa? Hoje eu estou me sentindo solteiro. Hoje eu me sinto um solteiro. Não, eu não, você. Isso te dá o direito de viver infielmente o seu casamento? Gente, fala um não bem alto aí. Que isso, que se a mulher estiver do lado, não. Por quê?
Porque a relação da fidelidade conjugal não é mero sentimento. Emuná carrega essa ideia: o justo viverá por essa fidelidade, por essa fé, por esse relacionamento. Então, mesmo que tenha um dia que eu não esteja me sentindo muito espiritual, não importa, naquele dia eu não vou retroceder, não vou voltar atrás, não vou desistir, não vou abrir mão das minhas convicções, eu vou continuar vivendo pela fé. E aqui que já é o capítulo 10, então o autor está praticamente chegando à conclusão dos seus pensamentos. Vamos considerar o que tem por trás, o pano de fundo dessa história. O livro é Hebreus, porque evidentemente, pelas evidências internas que nós temos, é um livro escrito para judeu, para pessoas que entendiam profundamente o Antigo Testamento e a lei. Nós, para entendermos esse livro, a gente tem que dedicar muito tempo, olhar, aliás, recomendo, veja os versículos, volta no Antigo Testamento, veja onde aquelas passagens foram utilizadas. É um livro que fala de sacrifícios e da lei, mas para eles, hebreus, eles entendiam bem. Mas quem são eles? Eles são judeus que se converteram, que decidiram seguir a Jesus. Um minuto, já volto. Eu quase esqueci do meu slide. Aqui está. Eles se converteram e Jesus, o Messias, era o foco da vida deles. Eles se tornaram cristãos. Mas existia um problema. Essa carta, novamente, pela evidência interna, pela maneira que os verbos são usados ao descrever as práticas do sacrifício no templo, mostra que ela deve ter sido escrita antes do ano 70, porque no ano 70 o templo foi destruído pelo general Tito. O problema é que ali por volta do ano 68, a fé cristã era uma fé ilegal, ilícita. Mas o judaísmo era uma fé lícita, era uma fé legal. Ser cristão, portanto, continuar seguindo Jesus, implicava em prejuízos pessoais. Eu sei que hoje em dia, quando nós criamos o marketing de igreja, a gente fala para a pessoa que vir para a fé vai resolver a vida dela. Mas ali naquele período da história, no ano 68, você se tornar um cristão significava o espólio dos seus bens. Você não ia ganhar mais, você ia ganhar menos. Iam levar teu dinheiro, podiam levar membros da sua família. Nós sabemos dessa carta, capítulo 12, por favor, abra no capítulo 12, versículo 4, que a luta deles não era ainda uma luta de martírio, pelo menos ao que tudo indica, eles não tinham sofrido ainda o martírio. Provavelmente aprisionamento, provavelmente eles tinham sido excluídos do ambiente judaico, onde se fazia negócios. Então eles estão sofrendo com todo esse bloqueio socioeconômico. Mas veja só, o versículo 4 diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Eles ainda não tinham sofrido o martírio, aquela comunidade. Ele falou: vocês estão lutando, mas vocês ainda não foram nem martirizados, mas estão sofrendo pressão, estão sofrendo perseguição. Você talvez esteja sofrendo perseguição, pressão, tentação, influências que têm feito com que você, como eles, comece a se afastar de Jesus. Porque eles pensaram que a solução era a seguinte, e vê se não tem lógica: se eu estou sendo perseguido, sofrendo prejuízo financeiro, familiar, por causa de Jesus e por causa de uma fé que é ilegal, qual que é a solução para eu continuar tendo dinheiro no bolso, estar bem com a minha família e não ser preso? Qual que é a solução? Voltar para o judaísmo, retroceder para o judaísmo. E nessa carta, o autor apresenta 5 exortações,
5 advertências. Se você está comigo aí, diga amém. 5 advertências, que provavelmente estavam associadas à causa porque eles iam voltar. Primeira coisa que ele diz, eu vou rapidamente colocar para você, depois você lê com calma, capítulo 2, ele diz que eles deveriam ter cuidado contra o desvio da verdade. Então é mais ou menos assim, a verdade está aqui, eu nem me aproximo, eu vou para cá. Eles estavam se desviando da verdade. Segunda advertência, ele diz o seguinte, que eles tinham que ter cuidado contra a desobediência, a partir do capítulo 3 até o 4. Aqui não é desvio da verdade. No primeiro eu me afasto, eu prefiro nem saber o que está ali. O segundo é, eu sei o que Deus deseja para a minha vida. Eu sei o que Deus quer que eu faça nessa situação, mas apesar de saber... Lembram da escola do professor Raimundo? Escolinha do professor Raimundo? Tinha um personagem que dava a resposta e falava, mas fala diferente. Lembra disso? A resposta é, mas fala diferente. E tem crente que é assim, eu sei, Deus quer que eu faça isso, mas eu vou fazer diferente. Ele exortou, não façam isso. E no capítulo 5 até o capítulo 6, 20, talvez seja um dos mais importantes problemas, desinteresse. Ele fala, vocês deviam ter crescido, deveriam ter se tornado adultos espiritualmente, mas vocês não têm interesse. A queda descrita no capítulo 6, que é um texto bastante difícil de interpretar, eu creio que ela segue o que está no capítulo 5, que é essa infantilidade crônica de gente que não deseja crescer espiritualmente. E no capítulo 10 em diante ele fala do desprezo, daqueles que preferem viver em pecado e desprezam o sacrifício de Jesus. E finalmente no capítulo 12 ele fala do desrespeito. Vede que não rejeitais a palavra que vos fala. Desvio da verdade, desobediência à verdade, desinteresse pela verdade, desrespeito pela verdade. Será que não é isso que mina a nossa perseverança, a nossa vontade de continuar adiante? Bem, então o que faz o autor? O autor faz o seguinte, ele começa a comparar Jesus com tudo aquilo para o que eles queriam voltar. Em outras palavras, ele compara Jesus com aquilo que seria a razão por que eles se afastariam de Jesus. Então ele faz o seguinte, primeira coisa, eu tenho aqui atrás dessas flores alguns slides também. Ele diz o seguinte, que Jesus, eu vou inverter, porque, sabe o que é, gente? Eu tenho esse anjo aqui. De quem vocês acham que é? Ela nem acho que sabia que estava aqui. Eu tenho que ter muito cuidado para não quebrar ele na ilustração, então segurei. Ele diz assim, tendo Deus outrora falado, capítulo 1, aos pais de muitas maneiras, então, profetas, ele diz assim que Jesus, ele é maior que os profetas. E que Jesus é maior que os anjos. Vou com cuidado aqui, Júlio, fica tranquila. Ele vai adiante e descreve, por exemplo, um líder fascinante do Antigo Testamento, que abriu o Mar Vermelho, como é que era o nome dele? Moisés. E quando ele compara, então, Moisés com Jesus, quem é maior? Estou na dúvida, quem é maior? Jesus é maior que Moisés? Então ele compara com os profetas, ele compara com a lei. O talit, tem na ponta o tzitzit, que chama esses nozinhos, isso daqui, representando 613 dos mandamentos da lei. Quem é maior? Qual revelação é maior? Qual é a melhor? Ele vai comparando e dizendo, Jesus é maior, Jesus é melhor, Jesus é maior, Jesus é melhor, Jesus é... Lá de casa já sabe, quer ver? Jesus é... Jesus é... Não, agora é melhor, Jesus é... Jesus é... Jesus é maior, Jesus é melhor, Jesus... Ele vai enfatizando tudo isso. E aí no livro, ele nos dá a cura para não desistirmos, o antídoto para não abrirmos mão da nossa garra, da nossa perseverança. Veja só,
capítulo 12, versículos 1 e 3. Portanto, temos um conector. Portanto, quer dizer, baseado em tudo que eu descrevi, o autor, baseado em tudo, em todas as exortações, advertências, baseado em toda a grandeza de Cristo que eu apresentei para vocês. Capítulo 12, versículos de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, os heróis do emuná, os heróis da fé, aqueles que viveram com fidelidade, nem todos alcançaram o que desejavam, diz o capítulo 11, mas eles viveram fiéis, eles viveram com convicção de que aquele Cristo que estava por vir era maior, era melhor, e eles continuaram firmes naquela promessa. Portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O antídoto, olhar e continuar olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O autor diz assim: Jesus não desistiu de você, não desista de Jesus. Jesus não desistiu de você, não desista de Jesus. Esse é o combustível. Veja como você se desanima, como você perde a perseverança, quando você começa a olhar para a sua vida e você olha para o problema do seu casamento, ou quando você olha para o problema da sua família, do seu filho, ou econômico, ou quando você olha apenas para o seu sucesso temporal, pessoal, e você tira os olhos de quem? Na sua vida, veja, na sua vida e na minha vida, não basta apenas discernir entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim, é preciso discernir entre aquilo que é bom e aquilo que é melhor. Jesus é melhor. A minha pergunta é: o que está afastando você de Jesus? De Jesus, eu não estou falando de você frequentar a igreja, porque às vezes a gente está frequentando a igreja, mas a gente está longe de Cristo já. O que na sua vida tem afastado você de Jesus? Tirado o seu interesse dele? Tirado o seu desejo de orar, de conversar com ele, de caminhar com ele, de viver em fidelidade com ele? Pense nesse momento, o que? Eu já vivi situações assim. Quando eu me senti desapontado com alguma coisa, com um sonho que se frustrou, com alguém que se foi, com algo que não aconteceu como eu queria, com um alvo que era pequeno demais ou era grande demais. Mas quando eu olho para a carta aos Hebreus, eu entendo. Jesus é maior. Jesus é melhor. E a maior resposta para a sua vida é Jesus. Não volte atrás. Não desista de Jesus. Eu quero encerrar lembrando que descansar, sim, todos precisamos de descanso. Desistir? Não. Nós não somos como aqueles que retrocedem. Há um hino antigo. Aliás, pessoal, eu começo a falar de hino antigo, falar, já está meio coroão. Eu amo os hinos novos, amo. Mas esse aqui fala muito comigo, talvez porque ouvi tantas vezes ao longo da minha vida. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Esse é sinteticamente, resumidamente, o convite do autor à carta dos Hebreus. Esse é o nosso convite: servir Jesus
até o fim. Vamos? Vamos? Jesus é? Vamos ficar em pé.